Fala, galera! E chegamos ao 100º programa. Programa esse precursor na internet brasileira em apresentar ao público obras extremas, undergrounds, obscuras, que estariam condenadas ao ostracismo não fosse a minha curiosidade macabra. Nesse programa especial, vamos relembrar todos os longas-metragens que já passaram por aqui, inclusive os que já não estão mais disponíveis, vídeos que foram excluídos por pegar pesado demais, ferir, macular as regras da plataforma. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta comemorativa! Você conhece aquela expressão, quando eu cheguei aqui tudo era mato? Pois é, bem isso. Em 21 de maio de 2014, quando eu publiquei o primeiro vídeo da playlist Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta, jamais imaginei que eu estava abrindo uma caixa de Pandora. Naquela época, nenhum youtuber brasileiro falava especificamente sobre terror, e ao trazer para o quadro dos perturbadores obras fora da curva, obras fora do eixo hollywoodiano, o canal atraiu um público carente desse tipo de produção diferentona e inspirou outros criadores de conteúdo a fazer a mesma coisa. Como eu disse antes da vinheta, esse programa especial será uma retrospectiva. Vamos falar de todos os longas-metragens abordados por aqui. Para deixar o vídeo mais dinâmico, agrupei os filmes em categorias: os provocativos, os inspirados em fatos, os nojentos, os clássicos, os traumatizantes e por aí vai. Algumas categorias são mais pesadas do que outras? Sim! E isso vai ajudar muita gente a separar o joio do trigo, criar coragem para assistir determinados longas-metragens. Porque o comentário mais frequente, o que eu mais leio no canal é: eu adoro assistir os vídeos do Jethro, mas morro de medo de ver os filmes. E justamente pensando nesse público mais sensível, é que nós vamos começar pela categoria fofinhos. Sim, acredite, por aqui passaram filmes que, apesar de causar incômodo por esse ou aquele motivo, acabaram se revelando encantadores, como é o caso de Lamb. Impossível não se apaixonar pelo cordeirinho, meio bicho, meio gente. Assim como Bad Boy Bubby, que conta uma história de redenção e superação. Border é outro, o relacionamento bizarro entre trolls rende algumas passagens macabras, mas o amor vence no final. No vídeo de Border, inclusive, eu tive o prazer de contar com a participação da bióloga Eneile Carvalho, que falou sobre a sexualidade dos trolls. Fechando a categoria Alucinações do Passado. Talvez o longa-metragem mais light que eu comentei no quadro, mas isso não faz dele menos perturbador. Muitos clássicos foram comentados aqui, a começar pelo Exorcista, selecionado para ser o programa número 1 dos mais perturbadores. A escolha não foi à toa, uma vez que o Exorcista foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti na vida, aos 9 anos de idade. Outro dos meus favoritos, O Massacre da Serra Elétrica, que muita gente acha um exagero chamar de clássico, também foi comentado. Em minha opinião, um dos melhores filmes de terror já feitos. E ainda tivemos Laranja Mecânica, The Devils, Os Demônios, o Yugoslavo Sweet Movie, Eraserhead, do David Lynch, e Freaks, Monstros, que em 2022 completou 90 anos. 4 obras brasileiras figuraram no programa. Pichote foi o primeiro deles, e o longa praticamente não envelheceu. Se algum cineasta se habilitar a fazer uma radiografia social sobre a condição dos meninos de rua do Brasil atualmente, é provável que encontre um cenário tão desesperançoso quanto o que Babenco retratou em 1980. Bicho de 7 Cabeças e 7 Prisioneiros, ambos protagonizados pelo Rodrigo Santoro, também passaram por aqui.
assim como Holocausto Brasileiro, o devastador documentário sobre o Hospital Colônia em Minas Gerais, o maior hospício do Brasil, onde morreram mais de 60 mil pessoas. Os comentários da galera nesse vídeo, depoimentos de pessoas que foram internadas à força ou tiveram parentes internados, são tão impactantes quanto o documentário em si. Antes do quadro baseado em fatos existir, muitos longas-metragens inspirados em histórias reais foram citados nos Perturbadores, e mesmo depois da estreia do programa, filmes com um conteúdo mais pesado me deixaram na dúvida onde eu deveria encaixá-los. O Bar Luva Dourada, por exemplo, é um desses casos. A repercussão do vídeo foi tão boa que eu acabei gravando outros sobre o serial killer Fritz Honka para o quadro do Baseado em Fatos. Henry, Retrato de um Assassino, o austríaco Angst, o chinês Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana, que mais? Elefante, do Gus Van Sant, sobre o massacre de Columbine, e 3.096 Dias de Cativeiro, que narra o drama de um dos sequestros mais longos da história, também estão nesta categoria. A diretora francesa Julia Ducournau, que adora horror corporal, foi citada 2 vezes no programa, com Titane e Raw, filme que fez o público passar mal no Festival de Toronto. O longa-metragem húngaro Taxidermia também se enquadra nessa categoria, assim como The Bunny Game, o body horror mais radical já realizado. A protagonista do filme, a Rodlin Getzik, permitiu de verdade ser queimada com ferro, uma técnica que os tatuadores chamam de branding, que é exatamente igual ao que se faz com gado, um ferro quente pressionado contra a pele. Muito longa-metragem maluco também foi comentado por aqui. Talvez o menos maluco entre eles seja Possessão, um jogo metafísico de gato e rato protagonizado pela Isabelle Adjani e Sam Neill. Os demais são uma porra-louquice sem tamanho. O sanguinolento Subconscious Cruelty tem uma pegada religiosa, o alemão Schramm é puro niilismo, Tenemos la Carne se passa num cenário pós-apocalíptico, e o experimental Begotten, que muita gente acredita ter sido realizado no início do século passado, mas na verdade foi feito em 1989, é ambientado num tempo metafísico. Em se tratando de psicodelia, porém, nenhum deles ganha de A Montanha Sagrada, do mago Alejandro Jodorowsky. Tem gente que não gosta do estilo found footage, mas tá aí um gênero, ou melhor, um subgênero que costuma render filmes perturbadores. As Fitas de Poughkeepsie é um ótimo exemplo. Considerado pesado demais, ficou banido por quase uma década nos Estados Unidos. Megan is Missing, por sua vez, ganhou os holofotes por conta dos TikTokers, que viralizaram trechos do filme. O sul-coreano The Butcher, o argentino Snuff 102, o americano Home Movie e o sérvio Vida e Morte de uma Gangue Pornô também se enquadram nessa categoria, assim como VHS, a antologia de contos inspirada no formato de vídeo sensação nos anos 80. O conceito de perturbador neste quadro vai além do gore, da violência, e por aqui rolaram obras psicológicas inquietantes, daquelas de tirar o sono e fazer a gente refletir. Justamente o caso de Anticristo, do persona non grata Lars von Trier, Soft and Quiet, dirigido pela brasileira Beth de Araújo, Mãe, do Darren Aronofsky, o mexicano Animales Humanos e o espanhol O Poço, o filme sensação da pandemia, lançado no início de 2020 pela Netflix, quando as primeiras notícias sobre o coronga eram as piores possíveis. O incestuoso Moebius e o escrotérrimo Ex-Drama, ex-baterista, uma coprodução entre 6 países europeus, também estão nesta categoria. Por falar em europeu, 2 diretores marcaram forte presença no quadro, cada um deles com 2 obras. O grego Yorgos Lanthimos, com Dentes Caninos e o Sacrifício do Cervo Sagrado, e o austríaco Michael Haneke, com O Vídeo de Benny e Funny Games, Violência Gratuita, que 10 anos depois, em 2007, ganhou uma refilmagem americana comandada pelo próprio Haneke. A partir daqui, o grau de perturbação vai aumentar. Se você pretende usar esse vídeo como um guia de filmes para assistir, cuidado com o que você vai selecionar de agora em diante, tá?
começando com Aniversário Macabro, um dos primeiros filmes do Wes Craven, considerado um dos precursores do subgênero Rape and Revenge, que fez bastante sucesso na década de 1970 e voltou com força em meados dos anos 2000, impulsionado por Doce Vingança, que, por incrível que pareça, nunca rolou neste quadro. Falei sobre ele no Extinto Combate. Quem acompanha o canal há mais tempo, com certeza lembra do programa. Em compensação, eu trouxe para os perturbadores The Woman, Dead Girl, Violation e Trauma, um filme chileno barra pesada. Os japoneses Girl Hell 1999 e Strange Circus também estão nessa categoria, mas oferecem um olhar diferenciado sobre o tema. Enquanto Girl Hell dá ênfase à violência física, Strange Circus do Sion Sono prefere uma abordagem mais psicológica. Embora seja um found footage, August Underground combina mais com essa categoria, visto o grau de crueldade envolvido. Em meu vídeo, falei não só sobre August Underground, mas também suas continuações, Mordom e Penas. No mesmo nível de insanidade, temos Murder Set Pieces, considerado um dos filmes mais misóginos já feitos, o japonês Grotesque, um jogo sádico sem limite, o chinês, pra lá de incorreto, Ebola Syndrome, e o francês Making Of, outro found footage, praticamente uma exclusividade aqui do canal, visto que ele não se encontra disponível em boa qualidade em nenhum canto da internet. Fechando a categoria Sangue e Tripas, o Albergue, precursor do subgênero Torture Porn, a versão americana do New French Extremity. Quando se trata de violência extrema, seja ela física ou psicológica, os cineastas franceses não brincam em serviço. E por conta disso, a maioria dos filmes realizados por eles em meados dos anos 2000 que seguiram o movimento New French Extremity ganharam repercussão internacional. A Invasora, Em Minha Pele, A Fronteira e Besmois são alguns exemplos abordados aqui no canal. No entanto, os que mais se destacaram e ajudaram o subgênero, se é que dá para chamar de subgênero, ficar mais conhecido, sem dúvida foram Irreversible, do Gaspar Noé, e Martyr, do Pascal Laugier, filme obrigatório em qualquer lista que se preze, onde o assunto for filmes franceses ultraviolentos. Antes de subir mais um grau de perturbação na retrospectiva, deixa eu citar alguns filmes cujos vídeos foram desmonetizados por extrapolar o limite do bom senso, digamos assim. Eu poderia ter distribuído eles pelas outras categorias, porém, uma vez que esses filmes raramente aparecem nas buscas, decidi criar uma categoria específica para eles. O mexicano Atroz, o francês Sozinho contra Todos, o sueco Para Sempre Lilia, o grego Singapore Sling, o alemão Necromantic e sua sequência Necromantic 2. Todos esses vídeos foram publicados antes dos preceitos de Family Friend do YouTube serem estabelecidos, e por conter alguma cena ou assunto inapropriado, esses vídeos tiveram sua monetização cancelada. Calígula também está nessa lista, e esse, confesso, mereceu. Eu falo e mostro muitos absurdos. Alguns vídeos tiveram um destino ainda pior e precisaram ser removidos por motivos diversos. VHS 2 falava sobre um tema tabu, tema esse que eu prefiro nem citar o nome para evitar problemas. Psicopata Americano eu mesmo deletei depois que os direitos autorais foram reivindicados pelo estúdio. E Tanatomorfose, num vacilo enorme, deixei passar uma cena onde um seio aparecia. Outro que eu mostrei mais do que devia foi Holocausto Canibal, do Ruggero Deodato. O russo Green Elephant e Salò, o italiano Salò, os 120 Dias de Sodoma, duas obras que abordavam a coprofagia, entre outras cocitas más, também foram condenados ao limbo. Quando Salò foi excluído, ele já tinha mais de 2 milhões de acessos, um dos principais vídeos que ajudaram o canal do Jetro a ficar conhecido. Os filmes desta categoria causaram reações adversas em algumas pessoas que escolheram horários inapropriados para assisti-los. E de fato, não é exagero, há alguns vídeos aqui capazes de causar náuseas e indigestão, como é o caso de Salò, que eu citei agora há pouco. Por conta da sua relevância, acabei regravando o vídeo,
tendo maior cuidado dessa vez com o que eu estava falando e mostrando. Outros nojentos que mexeram com as entranhas dos espectadores são Núpcias de Lama, o filme do porquinho, Gumo, Vida Sem Destino, a cena do macarrão na banheira é sempre lembrada nos comentários, Pink Flamingos, um dos maiores representantes da contracultura dos anos 70, o espanhol Pieles, onde uma personagem tem um ânus no lugar da boca, e claro, a trilogia Centopeia Humana. Meu canal foi o primeiro a dar relevância às famigeradas obras do diretor Tom Six. Além de obras visualmente impactantes, por aqui também passaram filmes com poder de fogo para abalar o nosso psicológico. Dos Estados Unidos vieram A Garota da Casa ao Lado, Requiem para um Sonho, Felicidade, Precisamos Falar sobre o Kevin e o clássico Faces da Morte, que durante muito tempo assombrou as gerações dos anos 1970 e 80 com suas cenas supostamente reais. A cena do macaquinho sendo morto em um restaurante era o meu trauma de infância. Deixou de ser em 2008, quando o filme completou 30 anos e esse Blu-ray aqui foi lançado. Em um dos extras, dos produtores revelam que quase tudo no filme é falso, inclusive a cena do macaquinho. Outro fake que incomoda é o brutal e angustiante O Pássaro Pintado, baseado no livro homônimo de 1965, escrito pelo polonês Jerzy Kosinski, que vendeu a história como sendo uma autobiografia e depois foi desmascarado. O estoniano Class, A Classe, retrata uma situação imaginária, mas consegue passar com verossimilhança os pensamentos e ações dos jovens em idade escolar. Para quem já é pai ou mãe, o grego Miss Violence e o alemão Michael formam uma dobradinha indigesta, capaz de fazer o sangue ferver nas veias. Outro filme alemão que dá nos nervos é Nada de Mal Pode Acontecer. Fechando a categoria dos traumatizantes, o britânico Kill List, o francês Incendie, um dos primeiros filmes da carreira do Denis Villeneuve, e o dinamarquês Speak No Evil, um dos melhores longas-metragens de 2022, que em breve vai ganhar uma refilmagem americana. Neste último level estão os filmes doentios, produções degradantes, concebidas com o propósito de abalar, perturbar o espectador, sem oferecer nenhum tipo de reflexão positiva. Justamente o caso de Melancholie der Engel, do Marian Dora. A internet brasileira praticamente não sabia quem era esse obscuro cineasta alemão quando eu gravei o meu vídeo sobre A Melancolia dos Anjos. Durante uma live em 2021 que rolou no Refúgio Cult, onde estavam eu, Adri Sec, o Otávio Gá e o Lucas Maia, eu contei sobre esse filme para eles. Todo mundo ficou horrorizado. Porém, pouco tempo depois, o Lucas gravou um vídeo sobre Melancholie também, e aí a merda espalhou no ventilador, com o Marian Dora recebendo elogios cada vez mais carinhosos em nossos vídeos. Carcinoma é outra obra do cara difícil de digerir por mostrar um personagem sofrendo de câncer de cólon sem intenção nenhuma em se tratar. Ainda que sejam muito pesados, os filmes do Marian Dora, por incrível que pareça, têm um quê de poesia e onirismo, ao contrário do visceral A Serbian Film, Terror Sem Limites, produção pra lá de controversa que chegou a ser proibida no Brasil. Passados mais de 10 anos desde o seu lançamento, o longa-metragem sérvio continua sendo uma das obras cinematográficas mais fortes, corajosas e impactantes já realizadas. E é isso, galera. Chegamos ao final do 100º episódio de Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. De todos que eu citei, qual ou quais deles lhe causaram desconforto, provocaram de fato danos irreversíveis em sua alma? Escreva aí nos comentários que eu quero saber. E se tiver novas sugestões de filmes que merecem estar nesse quadro, coloque aí também. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!